Apesar da situação financeira minha e de meu marido, apesar da nossa situação financeira não estar nada bem, eu fiquei grávida e dei à luz a minha terceira filha. Nascia Jusceli, sadia, de perfeita formação física. Agora tínhamos 3 mocinhas: Cristiane, Verônica e Jusceli. Depois de 5 dias do parto, eu comecei a me sentir mal. E indo para uma consulta de emergência, eis que tenho de ser internada às pressas, pois estava com hemorroidas e 5 coágulos internos. Cirurgia dolorosa, cirurgia demorada, 5 coágulos internos e hemorroida. Mas a cirurgia correu bem. Embora demorada, dolorosa, correu bem e logo eu estava com alta. Mas, para minha tristeza, após 11 dias da cirurgia, eu acordei às 2 da manhã com terríveis dores de barriga, a ponto de eu não conseguir nem correr para o banheiro. Do jeito que eu acordei, aquelas dores terríveis, com meus gemidos agudos, com meus gemidos, meu marido também acordou e nossa cama estava lavada de sangue. Hemorragia no intestino. A minha cirurgia de hemorroidas, aquilo estava lavado de sangue. Meu marido, ele nunca gostou de ver sangue. Meu marido, ele quando vê sangue, ele passa mal. Eu ali, gemendo, dores, hemorragia na cirurgia que eu fiz no intestino, me sentindo fraca, eu vou desmaiar. Meu marido ali do meu lado, vendo aquilo, ele começou a passar mais mal que eu. Ele perdeu a cor. Chama alguém, pelo amor de Deus. Chama alguém. Meu marido não falava, meu marido não conseguia agir, ele estava branco, assim, branco da cor de cera. Eu vou desmaiar, chama alguém, pelo amor de Deus. A cama lavada de sangue, aquelas dores, e ele ali sem saber o que fazer, ele paralisado, parado, branco, feito uma cera. Eu vou desmaiar, chama alguém. Antes que eu desmaiasse, meu marido desmaiou. Antes que eu desmaiasse, meu marido desmaiou primeiro. Foi então que eu tive que fazer um último esforço. Meu marido caiu, meu marido desmaiou. Então, no último grito, socorro, 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 eu fui ouvida. Imediatamente um alvoroço. É vizinho daqui, vizinho de lá, gente que chama aqui, gente que chama lá, cada um saindo para um lado. É carro que me leve com urgência para um hospital, nada de táxi. Aí meu irmão consegue chamar pelo telefone uma ambulância. Pelo amor de Deus, a minha irmã está muito má, por favor, mandem uma ambulância. A ambulância já vai indo, a ambulância já está seguindo. Dali a alguns minutos toca o telefone, a ambulância não vai chegar mais. Mas como? Pelo amor de Deus, a minha irmã está mal aqui. Não vai chegar mais porque a ambulância bateu numa esquina. Tanto o motorista e a enfermeira estão machucados. Eu já estava vendo que eu ia morrer, quando, graças a Deus, apareceu com um amigo da família um carro de polícia. Um carro da PM. E aí então me deram socorro. Me levaram, já que a ambulância não viria, a ambulância vindo, bateu. Motorista e enfermeira também estavam agora sendo internados. A polícia me levou até o primeiro hospital, até o primeiro pronto-socorro. E ali, soro, glicose, sangue. Eu fiquei internada por 9 dias. A minha filha, que estava com tão poucos dias, teve de ser levada para o hospital para que as enfermeiras pudessem dar meu leite a ela. Foi tudo assim. Parto,
hemorroidas com 5 coágulos, dali a alguns dias, cirurgia. 11 dias depois de ter recebido alta, aquela terrível hemorragia, e mesmo assim, me sentindo fraca, debilitada, uma mãe de família pobre como sou, não pode se dar ao luxo de repouso. E assim sendo, depois que passou o pior, eu fui levando a minha vida sem tanto repouso, embora as pessoas dissessem, tem que repousar, tem que repousar. Mas como você vai repousar? Quase 3 meses após o nascimento de Jusceli, qual não é minha surpresa quando as 3 meninas, as 3 filhas que temos, ficam doentes ao mesmo tempo? Outra vez de volta ao hospital, Cristiane voltou com uma enorme receita para casa. Verônica teve que ficar internada e Jusceli também teve que ficar internada. Depois de 5 dias, Verônica teve alta e pôde voltar para casa. 2 dias depois da volta de Verônica, liberaram também a neném, a caçulinha, 15 dias. Aliás, 3 meses, melhor dizendo. A mais velha estava bem. A do meio recuperando. A Jusceli, ela não estava bem. A mais novinha, a caçulinha, o leite que ela mamava não parava no estômago, vai e volta em hospitais, vai e volta em hospitais, e nada de melhorar, e nada de melhorar. Ela chorava de fome, não conseguia comer, ela chorava de fome, nada parava no estômago dela. Por fim, voltou com infecção hospitalar. Numa dessas vezes que vai para o hospital e volta, vai e volta, voltou com infecção hospitalar. E foi no dia 18 de julho que nos meus braços, correndo para o hospital mais uma vez, a minha filha começou a se esticar. A minha filha começou começou a se esticar. Eu na hora, filha, o que está acontecendo, Ju? O que está havendo com você? E ela foi se esticando e por fim soltou. Jusceli acabava de morrer. Como foi difícil, como foi terrível esta perda. Caixãozinho branco, caixãozinho lacrado. Era a mais novinha. Ela sofreu muito, porque o parto, 5 dias de nascida, eu, a mãe, tive que ser internada para operar de hemorroida. Quer dizer, 5 dias, eu estava com 5 coágulos de sangue no intestino, precisou ser operado. Quer dizer, tudo isso foi atrapalhando. Aí eu recebo alta, 11 dias depois de alta, tenho que correr para o hospital devido à hemorragia. Quer dizer, tudo isso foi atrapalhando a menina. E de repente as 3 ficaram doentes de uma vez só. Só que ela não resistiu. A menorzinha veio a falecer. E mesmo após sepultá-la, eu não acreditava naquilo. Tanto que ainda fiz por vários dias a mamadeira para dar a ela. E só então, como num sonho, eu acordava e me lembrava que Jusceli já não estava mais comigo. Quantas vezes eu acordava à noite para ver se ela estava nanando, se estava tudo bem com ela. Só que quando eu acordava e ia no bercinho é que eu me lembrava que minha filha já não estava mais comigo. Eu sonhava com ela, eu sentia o seu cheiro de neném. Com 11 dias do seu sepultamento, 11 dias depois de sua morte, dela estar enterrada, chegou em casa, para nosso susto, uma intimação da 11ª Delegacia, 11º DP, que era para eu e meu marido comparecermos no dia seguinte. Fomos intimados. Quer dizer, depois de tudo que está acontecendo,
Agora a delegacia, mas o que houve? Sabe, uma pessoa que nunca foi numa delegacia, aquilo assustou. O que está acontecendo? O delegado e tem que ir intimado e tem que comparecer no dia seguinte. Lá fomos, sabe, assustados e preocupados. O que teria acontecido? Só faltava mais alguma coisa relacionada à polícia. O que foi que aconteceu? O que houve? E lá ficamos sabendo. E o que ouvimos do doutor delegado nos deixou de boca aberta. Nós ficamos assim pasmos. O delegado queria saber se nós mexíamos com rituais de magia negra, se nós éramos adeptos de alguma prática de magia negra. Não, nunca, pelo amor de Deus, Deus nos livre. Nunca. Mas por que essa pergunta? Por que nós temos que vir na delegacia para responder tamanha loucura dessa? Alguém da família de vocês mexe com magia negra? Perguntou o delegado. Não. Mas por quê? Sabe, aquilo nos assustou. A gente já vem vindo do trauma de 11 dias atrás. Temos perdido nossa neném, sepultado nossa filha. Agora o delegado nos pergunta se alguém da família ou se nós mesmos praticássemos magia negra. Então o delegado nos disse: a sepultura de vossa filha foi violada. Sepultura da nossa neném foi violada? Isso mesmo. Retiraram da cova o caixãozinho. O que fizeram com a minha filha? O que fizeram com a minha filha? O que aconteceu, doutor? O que houve? O que houve? Quem fez isso? Quem fez isso? Por isso que eu estou perguntando, por isso que eu intimei o casal. Saber se alguém da família ou se vocês mexem, porque ali tem tudo coisa relacionada à magia negra. Não, doutor, não, nunca, Deus me livre, mas é a minha filha, o que aconteceu com a minha filha? Calma, mãe, calma, nós somos avisados pela administração do cemitério, fomos lá e de fato constatamos. A cova da menina foi aberta. O caixãozinho da menina foi retirado, o caixãozinho lacrado foi aberto. E o mais triste, se a senhora quiser saber, eu digo, senão eu não falo. Não, doutor, fala o que aconteceu. O que houve de mais triste, doutor? Serraram uma parte da menina e levaram. E largaram o resto do corpinho lá no caixão aberto. Não. Fizeram isso com a minha filha. Não, doutor, não. Eu e meu marido despencamos a chorar. Horas, 11 dias depois da tristeza, do trauma de perdermos a nossa caçulinha com 3 meses. Agora o doutor delegado nos chama à delegacia para nos dizer que o túmulo da nossa menina foi violado. Ela teve uma parte do seu corpinho cerrado. E lá foi deixado o corpinho exposto, o caixão aberto. Quem teria feito essa crueldade? Quem teria feito isso? O delegado, ele insistia se pelo menos conhecíamos alguém que mexesse com essas coisas, porque, segundo a experiência dele, aquilo tinha coisa de magia negra. Não, doutor, não. Ninguém da família, nem... Mas a senhora não conheceu nunca ninguém, alguém, porque... Espera. Doutor, eu não sei se tem a ver, mas eu estou me lembrando. Tivemos uma inquilina em casa. A casinha do fundo. Doutor, pelo amor de Deus. Esta mulher me deu muito trabalho.
Ela tinha uma criação de gatos de todas as espécies. E com esses gatos, eles faziam muita sujeira, reviravam lixo. Até aí tudo bem, dava para aguentar. Mas o companheiro dela, doutor, agora eu estou me lembrando, doutor, mas eu não sei se tem alguma coisa a ver. O companheiro dela, toda sexta-feira, doutor, o companheiro dela aparecia com uma caixa preta cheia de sapos. Eu me lembro bem porque certa vez 4 sapos escaparam daquela caixa preta e um deles foi pulando na minha casa e foi um horror. Eu me lembro, foi isso, eu me lembro, doutor. E quando eu estava gestante, justamente da pequena Jusilei falecida, me deu de presente 3 vestidos, sendo um preto, um rosa e um vermelho. Eu, sem maldade, aceitei esses presentes e usei. O delegado, a senhora tem o endereço dessa mulher? Tem o novo endereço dela? Nós não sabíamos. Mas na rua de casa havia quem soubesse do paradeiro deles. Porque foi uma grande briga, foi uma longa briga tirar essa mulher desta casa do fundo. Sabe, essas coisas de sapo, de gatos, foi uma longa briga, por fim conseguimos tirá-la, mas a polícia foi na casa desta pessoa, que nós falamos para o delegado que provavelmente soubesse do paradeiro dela, deles, né, dela e do companheiro. A polícia foi na casa desta pessoa. Como não abriam a porta, porque essa pessoa da rua contou onde estava. Essa pessoa da rua disse, olha, ele está em tal lugar assim, assim. Eles mudaram para lá. Foram até lá e como eles não abrissem a porta, os policiais arrombaram. E então encontraram realmente coisas horríveis. Dentro de uma vasilha de barro, a perninha da minha filha, que havia sido cortada do corpinho dela lá no cemitério. Velas, farofa, imagens, inclusive bichos sacrificados. O delegado imediatamente determinou a prisão dos 2, da mulher e do companheiro. Na delegacia, o interrogatório. E esta mulher, quando tirada da casa do fundo, esta mulher, devido tudo aquilo, aquelas coisas, mas que eu já até havia esquecido, ela disse para o delegado que já havia jurado vingança e que mais cedo ou mais tarde ela mataria a família inteira. E o resultado já estava vindo. Tinha um boneco de pano onde ela enfiava alfinetes e a cada alfinete espetado. Daí as doenças repentinas. Daí eu quase morrendo no parto. Daí a cirurgia de hemorroida no intestino, os 5 coágulos de sangue. Mais tarde a hemorragia. Aquele boneco, cada alfinete enfincado, uma doença. Boneco da menina, boneco da outra. Maldade em cima de maldade. Aqueles vestidos que havia me dado, ela estava contando tudo. Era para que minhas filhas não tivessem saúde.
Sempre uma ia ter alguma coisa, em seguida a outra. E o delegado queria saber por que violaram o túmulo, por que serraram uma parte da menina, inclusive a perninha, ali dentro daquele vaso de barro. Por quê? Esta perninha seria o momento final para acabar com o resto da família. Dentro daquele vaso de barro onde estava a perninha, toda uma terra de cemitério. A magia ainda ia ser feita. Ia ser usado ali, mas não estava ainda feita. Iria ser feita, estava por ser feita. O nome desta mulher, Iracema. Seu companheiro, Osório. Tiveram seus rostos estampados em jornais como violadores de túmulo. E não só violadores de túmulo, como também participantes de rituais satânicos. O delegado quis saber por quê. Por que fazer tamanho mal, se ela não se arrependia? Uma criança estava morta, violado o seu túmulo, cerrado uma parte do seu corpo, família que poderia morrer a qualquer momento, uma, outra, se ela não se arrependia. Ela disse que não. Ela tinha um pacto com o demônio. E ela trabalhava para o mal mesmo. Eu tinha o recorte de vários jornais que publicaram isso, mas queimei todos, para não ter o desprazer de olhar aquelas caras malditas, endemoniadas, que fizeram com que minha filha Jusceli morresse. E com certeza fariam mais. Muito mais. Porque o objetivo dela era acabar com toda a família. E isso ela disse com todas as palavras para o delegado. O delegado, acostumado a lidar com tanta gente, até ele ficou revoltado. O delegado, até ele ficou perplexo. Jusceli, que saudade de você, filha. Vítima da maldade, vítima da crueldade. Não bastasse a tua morte, uma dor tão grande, e ainda o teu túmulo violado. 2 vezes você foi morta, filha. 2 vezes. Aí no céu onde você está, eu sei que o que a mamãe vai dizer, talvez você como anjinho não concorde. Mas a mãe aqui na terra só quer uma coisa, só pede uma coisa: que eles queimem no fogo do inferno. Podem falar que eu não devo desejar mal, mas eu desejo que morram e que queimem para a eternidade no fogo do inferno. Adeus, filha. Beijo para você, filha. A mamãe te ama e morre de saudade de você, Jusceli.
ajuda. Maria Rosa da Penha Paula, Santo Amaro, que saudade de você!